Muito bom dia, muito bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do RH antes das 7. Para você que está chegando agora, deixa eu te contextualizar rapidinho. O RH antes das 7 é um programa criado para quem atua com pessoas, mas não quer mais viver no improviso. Aqui a ideia é começar o dia com conteúdo prático, direto e principalmente aplicável, daqueles que você já escuta pensando, ok, como eu uso isso na minha realidade? O foco aqui é RH de verdade, RH que decide, que estrutura, que gera resultado. Esse conteúdo é para você que atua como RH generalista, consultor interno, consultor externo, headhunter ou está em transição de carreira. Ou seja, não importa se hoje você está CLT, PJ ou construindo algo em paralelo. O ponto aqui não é o vínculo, é a postura profissional diante da sua carreira. Aqui a gente fala de RH estratégico, fundamentado em método, não em achismo, moda ou discurso bonito. E antes de qualquer coisa, deixa eu alinhar algo muito importante com você. Sim, o ano já começou, janeiro já está andando. E não, você não está atrasado por isso. Na verdade, quem começa o ano achando que já perdeu o timing, entra automaticamente no mundo reativo. E planejamento estratégico não nasce no primeiro dia de janeiro. Ele nasce no dia em que você decide, isso mesmo, no dia em que você decide assumir o controle. Então, se você é do RH, trabalha muito, estuda, se esforça, corre atrás, mas sente que o dinheiro não acompanha, essa aula continua sendo para você, mesmo com um ano em andamento. E é ótimo você estar aqui, porque hoje eu vou te mostrar como planejar seu 2026 no RH de forma estratégica, prática e principalmente realista. Então, vamos fazer um breve alinhamento de expectativas? Isso aqui não é planejamento de agenda, não é lista de metas bonitinhas, não é planner colorido para postar no Instagram. O que a gente vai falar aqui é planejamento para ganhar mais, ter previsibilidade e parar de depender de vaga pingada. Então, se você quer sair do modo apagando o incêndio e entrar de vez no modo estratégia, fica comigo até o final porque essa aula é completa e extremamente prática. Bom, antes de avançar, deixa eu te provocar com algo simples e direto. Quem não planeja o ano, aceita o que o mercado joga no colo. Isso mesmo. E no RH, quem aceita tudo, ganha pouco. Guarda isso, porque tudo que eu vou te ensinar daqui para frente nasce exatamente dessa ideia. Planejar não é prever o futuro, é decidir como você vai se posicionar dentro dele. E a partir dessa provocação, faz sentido então a gente ajustar o foco da aula. E se isso já mexeu com você, agora é importante alinhar uma coisa antes de avançar. Essa aula não é sobre o meu 2026. Não é sobre minha rotina, minha agenda ou meus bastidores. Ela é sobre você, profissional de RH,
que quer sair do modo sobrevivência e entrar no modo estratégia. E perfeito, porque esse é exatamente o propósito do RH antes das 7, te ajudar a pensar como profissional estratégico antes do dia te engolir. E só para você entender de onde vem esse raciocínio, hoje eu atuo como headhunter, fecho projetos, conduzo processos seletivos estratégicos e também formo profissionais de RH para o mercado real. E tudo que eu vou te mostrar aqui não é teoria de livro, nem tendência bonita de LinkedIn. É exatamente como eu penso o meu ano e como eu ensino meus alunos a pensarem também. Agora que isso já está claro, vamos para a estrutura da aula. Hoje você vai entender com profundidade por que a maioria dos profissionais de RH planeja errado, as 3 decisões que realmente definem o seu 2026, um método de planejamento em 4 blocos, como transformar planejamento em dinheiro de verdade e o erro fatal que impede o RH de crescer mesmo sendo bom. Perfeito? Vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo bloco 1. Por que o RH planeja errado? Antes de falar de solução, a gente precisa falar de causa. O RH não planeja errado por falta de capacidade. Planeja errado por mentalidade desalinhada com o mercado. E isso aparece em 3 formas principais. O erro número 1, planejar tarefas e não posicionamento. Primeiro, vamos entender o conceito. Planejar tarefas é quando você organiza o que vai fazer. Planejar posicionamento é quando você decide como quer ser percebido e pago. A maioria do RH fica só no primeiro nível. Planeja cursos que vai fazer, certificações, ferramentas, eventos, e isso gera uma sensação de progresso, mas não gera necessariamente resultado financeiro. Por exemplo, a pessoa diz: em 2026 eu vou fazer o curso de People Analytics, LinkedIn Recruiter e uma pós-graduação. Perfeito, maravilha. Mas ela não responde: quem vai me pagar mais por isso? Quanto? Por quê? Resultado, ela fica mais capacitada, mas igual para o mercado. Agora, quando você planeja posicionamento, você decide antes em que problema você é especialista, quem paga por esse problema, quanto esse problema vale e o resultado, menos esforço e mais valor percebido. Quando você não faz isso, o que acontece? Você vira um RH tecnicamente muito bom, só que pouco lembrado, facilmente substituível e pressionado por preço. O mercado traduz tudo isso de uma forma bem simples. Competência sem posicionamento vira comoditização. Ou seja, o mercado passa a te enxergar como mais um. Alguém que faz bem, entrega certo, mas pode ser facilmente substituído. E quando isso acontece, a conversa deixa de ser sobre valor e passa a ser sobre preço. Perfeito? E isso nos leva direto ao segundo erro: confundir CLT com estratégia profissional. E aqui, agora eu preciso ser muito clara com vocês. Isso não é um discurso contra a CLT. CLT é um formato legítimo de trabalho.
O problema começa quando a pessoa quer resultado de autonomia, mas com postura de dependência. Mentalidade CLT aplicada a tudo é esperar vaga, esperar indicação, esperar reconhecimento, esperar promoção. Isso é planejamento passivo. Um exemplo clássico para vocês. Se aparecer um projeto bom, eu pego. Isso não é estratégia, isso é reação. Agora, quando você planeja como negócio, a pergunta muda. Como eu gero demanda? Como eu precifico? Como eu vendo? E principalmente como eu escalo? Você para de depender de sorte. Quando não faz isso, o efeito é claro: meses bons e meses ruins, instabilidade, ansiedade, sensação constante de recomeço. Agora, quando você entende que cada formato exige uma postura diferente, a chave vira. Mesmo quem é CLT precisa pensar estrategicamente: como gera valor? Como se diferencia? Como se posiciona? E quando isso não está claro, o efeito aparece rápido. Liberdade sem estratégia vira insegurança. E estabilidade sem estratégia vira estagnação. Ou seja, quem busca liberdade sem saber como gerar demanda, precificar e se posicionar, vive na incerteza de altos e baixos e na ansiedade constante. E quem busca estabilidade sem visão estratégica até pode se manter, mas cresce pouco, demora mais para ser reconhecido e fica dependente de decisões que não controla. E agora sim faz sentido a gente falar do terceiro erro: não definir foco. Antes de tudo, vamos alinhar esse conceito. Foco é decidir o que você faz melhor e para quem isso faz sentido. O RH não define foco porque tem medo de perder a oportunidade e acaba tentando ser tudo ao mesmo tempo. Então ele tenta ser generalista, estratégico, operacional, consultor, headhunter, ou seja, tudo junto. Quer um exemplo prático? Você entra lá no perfil do LinkedIn e a pessoa se apresenta como RH generalista, recrutamento, treinamento, consultoria, BPO, desenvolvimento humano. O mercado lê isso e já pensa: ok, mas no que exatamente ela é referência? Quando você tem foco, você ganha clareza, autoridade, indicação qualificada e preço mais alto. Especialista é lembrado, generalista é comparado. Quando você não foca, concorre por preço, aceita o que aparece, não cria reputação, trava conhecimento. E é aqui que muita gente se confunde. Foco não limita, foco acelera. Ou seja, quando você tenta fazer tudo, o mercado não entende no que você é realmente bom. Quando você escolhe um foco claro, você comunica melhor, é mais lembrado, atrai as oportunidades certas e cresce com mais consistência. E agora que entendemos por que o RH planeja errado, faz sentido avançar para o coração dessa aula. Vamos seguir agora para o segundo bloco dessa aula, onde nós vamos falar sobre as 3 decisões que definem o seu 2026. Aqui está o ponto de virada. Se você acertar essas 3 decisões, todo o resto fica mais simples.
Primeiro, como você vai ganhar dinheiro no RH? Antes de tudo, vamos para o conceito. Função não paga conta. Estratégia de atuação profissional, isso sim paga. A pergunta não é qual cargo você quer. A pergunta é de onde exatamente vai vir o seu dinheiro em 2026. Ou seja, de onde virá o dinheiro que vai sustentar a sua carreira em 2026. Então, deixo aqui algumas possibilidades ou algumas formas de atuação possíveis. Você pode atuar com processos seletivos por projeto. O que é isso na prática? É quando você fecha com a empresa um recrutamento com começo, meio e fim bem definidos. Vaga alinhada, escopo claro, valor combinado antes de começar. Um exemplo bem simples. A empresa te procura para contratar um analista financeiro. Você entende o perfil, define o escopo do processo, apresenta a proposta e fecha aquele projeto por um valor fechado. A grande vantagem aqui é a previsibilidade. Você sabe quanto vai entrar, quando começa e quando termina. Dá para organizar a agenda, o caixa e principalmente a sua rotina. A desvantagem é que isso exige método e volume. Sem processo organizado e sem constância de captação de vagas, você fica dependendo de poucos projetos e sente oscilação. Funciona muito bem para quem quer estrutura, mas não funciona para quem quer improvisar. Vamos para a segunda oportunidade de atuação: headhunting e estratégico. Aqui você não vende processo, você vende impacto no negócio do seu cliente. Por exemplo, a empresa precisa contratar um gerente ou um líder-chave, alguém que vai destravar resultado, timing e estratégia. Você entra como especialista, faz hunting ativo, conduz o processo e entrega alguém que realmente muda o jogo. A vantagem é o ticket mais alto, porque o risco é maior, o impacto é maior e o valor percebido também. A desvantagem é que exige posicionamento forte. Não dá para cobrar alto se o mercado ainda te vê como operacional. Aqui a autoridade vem antes do fechamento. Terceira sugestão de atuação que eu deixo aqui para você é consultoria de recrutamento e seleção. Nesse formato, você não vende uma vaga, você vende estrutura. Por exemplo, empresas que contratam com frequência e precisam organizar processos, critérios e decisões. Você entra ajudando a desenhar um modelo de recrutamento, padronizar entrevistas, critérios e fluxo de decisão. A vantagem é a recorrência, receita mais previsível, relação de longo prazo. Já a desvantagem é que exige maturidade comercial. Você precisa saber negociar escopo, contrato e valor, sem cair no operacional disfarçado de consultoria. Outro modelo de atuação são treinamentos corporativos para as empresas. Aqui você vende conhecimento aplicado. Por exemplo, treinamento de recrutamento para líderes, gestores ou time de RH, focado em entrevista, decisão e avaliação de perfil. A vantagem é a escala. Uma entrega pode impactar várias pessoas ao mesmo tempo. Já a desvantagem é que exige autoridade e venda. Empresa não compra treinamento de quem ainda não é referência ou não sabe se posicionar comercialmente.
E a última sugestão de atuação é conteúdo mais produtos educacionais. Aqui você constrói um ativo digital. Por exemplo, cria cursos, mentorias, formações e conteúdos que ensinam outras pessoas a atuarem no recrutamento com método. A vantagem é a alavancagem. Seu conhecimento deixa de depender só do seu tempo. Já a desvantagem é que é construção de médio prazo. Exige consistência, posicionamento e visão estratégica antes de virar resultado financeiro relevante. E quando você entende isso com clareza, tudo muda. Fonte de renda clara é igual menos ansiedade e mais poder de decisão. RH que não define fonte de renda vive no improviso. Perfeito? Agora vem a segunda decisão. Para quem você vai trabalhar? Aqui o conceito é simples. O mercado paga valores diferentes para o mesmo serviço. O problema não é o serviço, é quem compra. E quando você entende isso, a pergunta certa aparece: quem paga sua conta em 2026? Pequenas empresas compram execução, ou seja, elas precisam que alguém faça. Não querem discutir muita estratégia, querem resolver o problema rápido. O foco é colocar a vaga de pé e seguir o jogo. Agora, quando a empresa cresce, a conversa muda. Médias empresas compram solução. Aqui a conversa muda. Elas já tentaram fazer sozinhas, sentiram dor no processo e agora querem alguém que pense, organize e resolva. Não compram só execução, compram clareza e estrutura. E quando a decisão sobe mais um nível, muda de novo. Executivos compram resultado. Nesse nível, ninguém quer saber de ferramenta ou etapa. O que importa é impacto no negócio, risco reduzido e decisão bem tomada. O valor está no efeito final, não no esforço. Por isso, escolher o público muda tudo no seu planejamento. Quando você escolhe o público, você ajusta a linguagem, ajusta a oferta, ajusta preço e também ajusta conteúdo. Quando não escolhe, comunica de forma genérica, atrai leads ruins, negocia demais, se desgasta. E esse é o sinal mais claro de alerta. Público errado esgota, já público certo expande. Por quê? Quando você atende quem não valoriza o que você entrega, você trabalha mais, negocia mais, se justifica mais e cresce menos. E anota essa frase: quem tenta atender todo mundo no RH não vira referência para ninguém. Ou seja, referência nasce de escolha. O mercado só reconhece quem sabe dizer para quem é, para quem não é e qual problema resolve melhor do que os outros. Agora sim faz sentido avançar, porque a terceira decisão fecha esse triângulo. Agora que você já sabe como ganhar dinheiro e para quem trabalhar, falta alinhar a última peça. Em que papel você quer ser visto? Antes de tudo, deixa eu alinhar o conceito. O mercado não enxerga intenção, enxerga comportamento repetido. Não importa o que você diz que quer ser, importa o que você aceita, o que você cobra e como você se posiciona todos os dias.
Vou dar alguns exemplos bem claros disso. Quem aceita vaga ruim, sem briefing e sem critério, o mercado entende como operacional. Quem cobra barato para não perder a oportunidade, o mercado entende como júnior. Agora, quem resolve problema complexo, quem questiona, estrutura e sustenta a decisão, é percebido como estratégico. E quando você escolhe conscientemente o papel que quer ocupar, algumas coisas começam a mudar naturalmente. Você passa a dizer mais não, protege sua marca profissional, sobe seu ticket sem precisar se justificar tanto e começa a atrair o tipo certo de cliente. Quando você não faz essa escolha, alguém faz por você e normalmente o mercado escolhe o menor valor. Então a pergunta que fica é bem direta. Você quer ser visto como executora, como recrutador operacional, como consultora estratégica ou como headhunter de alto valor? O mercado não paga só pela competência técnica, ele paga pela percepção de valor que você constrói ao longo do tempo. Perfeito? Agora que isso está claro, vamos transformar decisão em método. Nós vamos falar agora sobre o método de planejamento em 4 blocos. Aqui a gente sai da abstração e entra no jogo real. Planejamento não é lista de desejos, é decisão traduzida em número, comportamento e estrutura. Vamos bloco por bloco. Bloco 1, receita. Antes de qualquer coisa, vamos alinhar o conceito. RH costuma ter resistência em falar de dinheiro, mas deixa eu ser bem direta aqui com vocês. Negócio sem número é hobby. Então a pergunta não é quanto você gostaria de ganhar. A pergunta é quanto você quer ganhar em 2026. E agora vem a parte que quase ninguém faz, traduzir isso em operação. Quantos projetos isso exige? Qual ticket médio faz sentido para você? Quantas vagas por mês cabem na sua agenda? Exemplo simples, se você quer ganhar 15 mil por mês, significa que você deve atender ou precisa atender pelo menos 3 projetos de 5 mil. Nada místico, nada motivacional, é conta. No ano, isso vira 180 mil, que é igual a 15 mil por mês, sustentados com constância. E aqui entra um ponto importante que eu sempre reforço. Quando você não faz essa conta antes, você passa o ano inteiro apagando incêndio. Aceita o que aparece, negocia mal, trabalha muito e sente que não sai do lugar. E aí vira sobrevivência, não estratégia. Pense nisso. Dinheiro não acontece, dinheiro é calculado. Ou seja, você decide antes, estrutura depois e executa com consciência. Quando o número está claro, o jogo muda. Você para de correr atrás de qualquer oportunidade e começa a escolher. E exatamente por isso, agora faz todo sentido avançar, porque a partir do momento em que o número está definido, você precisa decidir como vai se apresentar ao mercado para sustentar esse valor. Vamos agora para o segundo bloco, posicionamento. Agora vem um conceito que dói, mas liberta. Crescer exige renúncia. Renúncia aqui não é perda,
é escolha consciente. Renúncia é parar de aceitar vagas sem briefing, é parar de dar desconto automático para não perder o cliente, é parar de se vender como operacional quando você quer ser estratégico. No começo, sim, você pode perder oportunidades, mas repare, oportunidades ruins, e isso é um ótimo sinal. Planejamento de verdade não é acumular, planejamento é renúncia. E quando você renuncia, surge uma pergunta inevitável: se eu paro de aceitar qualquer coisa, de onde vêm as oportunidades certas? É exatamente aqui que entra o próximo bloco, o bloco 3, o bloco da visibilidade. Sem visibilidade, você vive de indicação ocasional. E indicação ocasional não é estratégia. LinkedIn, YouTube, conteúdo não são para likes, são para educar, posicionar e atrair demanda. Quando você se posiciona bem, o cliente chega mais quente, a conversa muda, a venda fica mais fácil. Conteúdo não é vaidade, é canal de aquisição. E é exatamente por isso que muita gente quebra logo depois de começar a crescer. Porque atrair demanda sem ter estrutura para sustentar a entrega não é estratégia, é risco. Agora, um alerta importante. Quarto bloco, capacidade de entrega. Aqui entra um ponto que quase ninguém gosta de falar, mas que faz toda a diferença. Crescimento sem estrutura gera colapso. Sempre. Você começa a dizer sim para tudo, o escopo fica confuso, a agenda vira um caos e sem perceber a promessa começa a ficar maior do que a entrega. E deixa eu ser bem clara com você, muita gente boa no RH não quebra por falta de cliente, quebra porque cresce sem método para sustentar esse crescimento. Não é falta de competência, é falta de estrutura. Quando você não define escopo, processo, limite e forma de entrega, o crescimento deixa de ser estratégico e vira desgaste. Método não engessa, método protege. Protege sua energia, sua reputação no mercado e principalmente seu resultado financeiro. É isso que separa quem cresce de forma consistente de quem vive sempre no limite. Perfeito? Agora que você entendeu os blocos, dá para enxergar com clareza onde ajustar e principalmente onde parar de improvisar. E é exatamente por isso que o próximo passo importa. Nós vamos para o quarto passo da nossa aula, que é como transformar planejamento em dinheiro. Porque planejamento bonito que fica só no papel não muda a conta no fim do mês. Planejamento só vira realidade quando ganha ritmo, cadência e decisão prática no dia a dia. Planejamento só vira realidade com ritmo. Não é sobre fazer tudo ao mesmo tempo, é sobre saber o que vem antes e respeitar a ordem do jogo. Um exemplo bem prático. Janeiro é posicionamento, é quando você ajusta discurso, oferta, público e deixa claro em que papel quer ser visto. Já fevereiro é prospecção, aqui você se movimenta de forma intencional, conversa com empresas, ativa a rede, gera oportunidade, não espera a vaga cair no colo.
Março é fechamento, porque venda é consequência. Se posicionou bem e prospectou certo, o fechamento acontece com menos esforço e menos negociação de preço. De abril em diante entra a escala, ajuste de processo, aumento de ticket, mais previsibilidade e menos improviso. Planejamento sem execução é só autoestima. O mercado não remunera a intenção, ele remunera movimento consistente na ordem certa. E é aqui que muita gente no RH trava, porque mesmo quem entende o que precisa fazer, acaba cometendo um erro silencioso e fatal no planejamento, que é o quinto passo aqui da nossa aula que nós vamos falar. O erro fatal do RH no planejamento. O maior erro do RH é tentar planejar tudo sozinho. Sozinho, a gente tende a repetir padrão. Repete os mesmos erros, os mesmos limites, as mesmas crenças, muitas vezes sem nem perceber. E aí o crescimento até acontece, mas é lento, cansativo e cheio de tentativa e erro. Quem cresce mais rápido não é o mais talentoso, é quem aprende com quem já chegou, trabalha com o método, encurta caminho de forma inteligente, porque tem uma coisa que pouca gente coloca na conta: tempo também é custo. E quando você entende isso, muda a forma como você escuta, planeja e decide. E é por isso que faz sentido fechar essa aula com um ponto central, não sobre técnica, mas sobre clareza. Se alguém sair dessa aula sem clareza sobre como ganhar dinheiro, para quem trabalhar, como se posicionar, não é por falta de conteúdo, é por resistência à decisão. Isso aqui é um mapa. Seguir ou não é escolha. Se você quer estruturar seu 2026 no RH com método, clareza e estratégia e se tornar referência em recrutamento e seleção estratégica, a próxima turma da formação Profissão Headhunter já está aberta. Entre agora mesmo no grupo de WhatsApp e fique por dentro de todas as informações. O link da inscrição está na descrição do grupo e aqui desta aula também. É lá que a gente constrói tudo isso juntos, passo a passo. Semana que vem tem mais uma aula do RH antes das 7. Te vejo lá, até mais!